Bom, olá pessoal do Noturno, né? Nós estamos nessa semana em que, de uma certa forma, vamos estar falando sobre a questão negra, né? Eu não escolhi uma mulher, mas eu escolhi fazer um comentário sobre o vídeo que eu passei da outra vez, aquele curta-metragem preto no branco, né? Onde você tem um enredo bastante claro, mas para além do enredo linear, ou seja, da história que está sendo contada, um filme ele tem também outros elementos que garantem a ele uma gama maior de linguagens com as quais ele se apresenta ao espectador. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de falar é a narrativa linear simples mesmo. Você tem um rapaz negro, provavelmente periférico, né? Se arrumando, e aí eu acho que é Rio de Janeiro, né? Não sei. Se arrumando com os trajes, enfim, que são culturalmente significativos para ele, né? Ou seja, que representam aquilo que ele acha legal para se vestir, porque a estética de cada um é a estética de cada um, né? Enfim. E aí mostra ele lá colocando relógio, colocando colar, né? Enfim, colocando a roupa. E essas roupas parecem que são, de uma certa forma, uma armadura, ou que se caracterizam por ser uma armadura que ele está colocando as partes, né? Para, de uma certa forma, enfrentar aí o mundo, né? E o trabalho, enfim. Muito bem. Aí o que acontece? A paz sai, né? Aí é um corte, né? E já vamos para a situação em que está na rua. E uma jovem senhora, enfim, com o estereótipo da loira, né? Daquela loira de classe média, enfim, né? Ela está saindo de uma loja ou de um shopping, não fica muito claro, né? E ela está falando no celular no meio da calçada, o que não é nem um pouco indicado, não é? E aí o rapaz está correndo, né? Aparece ele correndo, o rapaz negro, em direção a alguma coisa que está à frente, né? Da cena, né? E essa coisa que está à frente da cena provavelmente seria um ônibus que estaria próximo de sair. Ele está fazendo o sinal para o ônibus continuar parado para que ele possa tomá-lo, né? Ou seja, ingressar nele e chegar ao seu destino. E aí o que rola? Rola que ele dá um esbarrão na moça, né? Ele dá um esbarrão na moça e logo depois a moça percebe que ela está sem a bolsa, né? Qual é a reação direta que ela tem? Né? A reação direta que ela tem é de acusar o rapaz negro, né? Porque naquele cenário em que ela tá, talvez fosse o único negro que aparecesse. Então, ele era, né, a priori, né, o culpado, né, por toda uma carga de simbolismos que os africanos e os negros têm aqui na sociedade brasileira, embora eles sejam uma parcela significativa, né, da população. Entre metade e um pouco mais, talvez, né? Então, o que acontece, né? Aí tá passando um carro, provavelmente é polícia civil, não sei, porque não tinha lanterna, nada. Aquele giroflex em cima, né? Pelo menos não aparece. E aí, esse carro passa, vê a moça, uma moça de classe média, reclamando que um rapaz negro a roubou. Eles vão com o carro e pegam um garoto. Né? No que pega um garoto, aquela abordagem relativamente estranha. Eu estou falando relativamente para ser educado, porque é uma abordagem violenta, né? Uma abordagem primitiva para os padrões de civilidade que fazem parte do que a gente chama de direitos humanos, né? Declaração dos Direitos do Homem, né? Que não tem nada de comunista, foi feita nos Estados Unidos, tá? Então, vejam só o que acontece aí. Acontece que esse rapaz, então, ele é algemado, né, e levado para a delegacia, né,
uma delegacia onde provavelmente ele vai ficar preso numa cela e esperando, aguardando o julgamento, enfim, ou então, se for menor, iria ser direcionado a alguma instituição para menores. Mas aí o que acontece, né? Ele clama por sua liberdade, né? Ele clama por sua liberdade até que algo que eu acho que não acontece na vida real, mas o garoto até pega, olha, tem a câmera da rua, dá pra vocês verem que eu não roubei nada. Aí a delegada também, numa posição que eu não sei se acontece, o que ela faz? Ela fala, tá bom, então vamos lá pegar, ver se tem, né, o vídeo da câmera pra gente ver o que aconteceu de fato, né? Nesse tempo, ele fica lá esperando. E aí, o vídeo da câmera de fato mostra que ele é inocente, né? Que ele não tem culpa nenhuma e que ele foi tratado a partir de uma situação que se caracteriza como preconceito, né? Um preconceito, porque ela foi roubada, né, por um outro cara que estava passando e pegou a bolsa dela. Muito bem, esse vídeo, esse curta-metragem, ele apresenta algumas situações interessantes. Além da própria narrativa, que faz a gente pensar muito, né? Você tem um diálogo constante entre o que acontece e o olhar. O olhar é uma característica bastante importante nesse curta. Né? Por quê? Né? Porque o olhar é a primeira coisa que aparece. A primeira coisa que aparece é o rapaz olhando, né? Provavelmente para um espelho onde ele está se arrumando, né? O olhar como contraponto da identidade das pessoas, não é? Então esse olhar já aparece quando ele está se vestindo, aí ele sai e tal. Existe também uma questão bastante interessante no que diz respeito ao olhar, né? Outra cena em que isso fica bastante claro é aquele momento em que ele está tirando os seus objetos, né? O outro policial, que porventura é negro também, né? Ele está ali olhando as peças que o rapaz vai tirando, e o rapaz vai tirando aquilo como se estivesse se despojando das suas riquezas. A forma como ele olha para os objetos e a forma como o policial também olha, né? Existe ali um duelo de olhares, né? E de identificações em relação a isso. Mais ainda, né, a situação, né, que vai fornecer, que é o clímax, que vai fornecer a resolução de todo o caso, ela é baseada no olhar. Mas é aí que está. Ela não é baseada num olhar simples. Ela é baseada num contraponto ao olhar humano a partir do olhar tecnológico. E isso é uma coisa interessante de se pensar. Dá para se filosofar muito, né? Muitos filmes foram feitos trabalhando essa questão, né, do olhar, né? Do olhar mecânico, do olhar tecnológico, do olhar cibernético e do olhar humano, né? Quer dizer, o olhar humano foi falho naquele momento, né? Ele foi o olhar da moça, né? Foi falho naquele momento, mas a tecnologia estava lá para filmar, né? E mostrar que aquilo lá, enfim, foi um erro grosseiro de preconceito racial, né? Uma coisa bizarra. E aí fica essa discussão, né? Tanto quanto a situação deu um terremoto aqui agora, vocês viram, né? Tanto quanto a situação da narrativa do preconceito, você tem aí uma outra problemática interessante, né? Que é a questão do olhar tecnológico e do olhar humano, né? Qual desses olhares é melhor? Né? E aí o que a gente chama de melhor? É mais eficiente? É menos eficiente? Né? Ele cobre mais acontecimentos? Não cobre? Percebe mais, percebe menos, né? Enfim, e aí eu deixo uma dúvida para vocês, né? Eu deixo aí uma questão para que vocês pensem, qual o olhar mais confiável, né? O olhar humano ou o olhar
da máquina. Isso já é uma questão que vocês podem aí refletir a respeito, né? E claro, tem uma justificativa, né? Por que que eu acho, né? Então, a gente tende, por exemplo, a pensar que o olhar humano ele é um olhar que ele é questionável, né? Porque ele é humano, ele é falho, ele não é técnico, ele não tem aquele processo de ritmação constante e contínua da máquina. Assim como a produção foi, né? Quem está estudando a Revolução Industrial, quem pegou a Revolução Industrial comigo, viu um pouco sobre isso, né? Então, essa é uma situação bastante... claro, quando você não tinha esse olhar mecânico, quer dizer, o que acontecia? Né? Como que você fazia o julgamento das pessoas? Né? Houveram julgamentos bizarros, horrendos, profundamente injustos com negros, né? Um dos casos mais famosos é o do lutador de boxe, o Hurricane, né? Que até o grande Bob Dylan fez uma música para a trilha sonora do filme, que é com Denzel Washington, um filme que eu aconselho vocês assistirem, o Hurricane. Né? A escola acho que já passou em algum projeto. Mas, de qualquer forma, né, você fica com o quê? Né? Imaginem quantos casos, né, aconteceram de pessoas que foram julgadas e condenadas de forma absolutamente errônea, com muitos buracos, com muitas falhas, né? Única e exclusivamente pela questão do preconceito. Né? Nos Estados Unidos existem casos e mais casos, e aqui no Brasil também devem existir, e existem com toda certeza, casos e mais casos. Né? Isso para não falar da própria violência policial contra os negros. Né? Mas de qualquer maneira, essa questão do olhar, né, ela é importante. Será que o fato de nós termos um olhar técnico, um olhar cibernético, a imagem da câmera nos garante que nós estamos diante da verdade? É isso um pouco que eu quero que vocês pensem também. Outra coisa que eu quero que vocês pensem, que aí é mais fácil, né, quer dizer, é relatar na vida cotidiana de vocês se vocês de alguma forma tiveram contato com alguma situação desse tipo, né, de preconceito, nesse sentido de você estar... de você presenciar, por exemplo, uma acusação não existe, pelo amor de Deus, uma acusação, que eu me empolgo às vezes, uma acusação em relação a alguém, né? Alguma pessoa pela sua cor, né? Ou pela sua condição social. De repente vocês podem fazer também alguma coisa a respeito disso. Tá legal, pessoal? Um abraço, um beijo, cuidem-se, porque nós não estamos ainda próximos do fim dessa pandemia, tá? Precisamos de muito cuidado. Um beijão para todos.